Olá, bem-vindo ao Rio Oil and Gas Studio, uma parceria do Instituto Brasileiro de Petróleo e da agência PBR, direto do Rio Centro, ampliando as discussões que a Rio Oil and Gas está fazendo sobre política energética. Esse é o nosso primeiro episódio, eu não podia estar mais bem acompanhado aqui, estou com Jorge Camargo, ex-presidente do IBP, conselheiro do SEBRE, José Magela, CEO da Prumo Logística. Vamos bater um papo aqui sobre o que a gente espera do próximo presidente da República. Essa discussão, estava falando agora há pouco com o Magela e com o Camargo, nasceu de um paper feito pelo Camargo e pela Clarissa Lins para o SEBRE sobre propostas para o próximo governo. E aí a gente queria começar com você, Camargo, falando sobre esse paper. Qual que o trabalho que vocês fizeram ali, qual a principal discussão que vocês estão tentando levantar e quais são as agendas que a gente pode identificar para o próximo, como prioritárias para o próximo governo? Bom, naquele paper, eu acho que o ponto principal é mostrar o potencial do Brasil em se tornar uma potência energética, tá? Em função das suas vantagens comparativas em renováveis, em óleo, em gás, em solar, em vento. Então, o potencial que o Brasil tem de usar energia para ter um impacto estrutural na economia brasileira é imenso, tá? Então, parte dessa visão estratégica, o Brasil como uma potência energética, a exemplo do que já somos como produtores de alimentos, por exemplo, né? Com a criação de empregos, de investimento, de receita para o governo. Então, esse é o pano de fundo. Um dos panos de fundo. O segundo é a transição energética que nós estamos vivendo, né, plenamente. Estamos no início, mas estamos vivendo. Isso é importante. Que é uma discussão muito importante e que traz para o Brasil oportunidades enormes e riscos. Riscos, por exemplo, na área de óleo e gás, é a janela do óleo e gás que encurtou. Você consegue enxergar agora o final dessa janela. Então, é uma transição energética movida por clima, que vai ser intensa, que vai ser rápida. As transições energéticas anteriormente levavam gerações. Essa nós vamos ter um outro mundo em 40, 50 anos. Tá? Então, passar esse sentimento, inclusive de urgência, para o próximo governo. Então, você perguntou o que a gente espera do próximo governo. Primeira coisa é diálogo. Eu acho que hoje na abertura ficou muito claro isso, né? Porque o que foi feito nesses 2 anos, a transformação do setor de óleo e gás em 2 anos, começou com o quê? Com um governo que quis dialogar. Então, ao ouvir o potencial que o Brasil oferece na área de óleo e gás, no caso, e o que é preciso ser feito para que esse potencial se transforme em investimento, em emprego, em benefício para o país, qualquer governo minimamente pragmático há de entender, né? E fez, eu costumo dizer que se tirou a primeira camada de entulho regulatório que tinha no Brasil e que provocou toda essa retomada da indústria. Temos mais ideias, aquele paper da CEA apresenta outras ideias para ir além dessa primeira camada. Então, essa é a primeira coisa que a gente espera, é um diálogo, e aquele paper, e o que a gente apresenta, é justamente sugestões, recomendações para o Brasil ir para essa visão de uma potência energética do futuro. Uma das coisas que tinha no paper que me chamou muita atenção, que é um dos primeiros detalhes, é a manutenção dos leilões de petróleo, que é um pleito que já existia da indústria, né? E agora a Agência Nacional do Petróleo está discutindo um novo calendário de leilões para 3 anos. Magela, você enxerga isso como uma das questões fundamentais para a indústria caminhar? Como é que é a sua visão? Tá. Não, sem dúvida, para que a indústria caminhe, o petróleo ele vive de um ciclo: exploração, desenvolvimento, produção, né? E esse ciclo ele é renovável. E nós, como grandes produtores agora mundiais, né, nós temos que manter esse ciclo vivo, né? Haja visto a grande crise que nós tivemos nos últimos anos, que praticamente matou a indústria local de óleo e gás, né? As companhias de serviço locais, porque deixou-se de fazer esse ciclo por um grande período de tempo, né? Então é fundamental. E é fundamental também, complementando o que o Camargo comentou aqui, continuar tirando entulho do nosso marco regulatório, né? Acho que a primeira parte desse entulho, a primeira camada foi tirada. Agora, existe um grande esforço que deve ser feito, né? Mas, além das agendas ideológicas, quaisquer que sejam elas, para que nós consigamos ser competitivos a nível mundial como grandes produtores, como um grande polo de inovação, né? Geração de emprego local, geração
de competitividade a nível mundial, não a nível Brasil, né? Deixar de ser um mercado que está olhando só para nós mesmos, né? Deixar de ser um mercado que compete conosco mesmo, para ser um mercado que compete com o mundo, né? Não somente na questão de serviços, de produtos, mas também de inovação, dentro de um setor que ele é fenomenalmente bom para o Brasil nesse momento. Nós temos grandes reservas, nós temos um potencial exploratório ainda gigantesco, né? Nós temos mão de obra qualificada. Agora, a nossa indústria ela ficou numa posição muito difícil com o cenário mundial, né? Então, o próximo governo, eu espero que, mais além de qualquer agenda ideológica, ele possa entender, né, os fundamentos dessa indústria, como é que ela funciona, e faça dela uma alavanca para o desenvolvimento econômico e social do Brasil sustentável, não somente dessa indústria, mas de outras indústrias do Brasil. A gente que acompanha o governo e as ações do Ministério da Energia, a gente viu que o governo tentou fazer algumas modificações através da lei do gás e não conseguiu. Você acha que essa é uma das agendas? A gente viu aí o Décio na abertura falando de lei do gás, Isso. Essas são as principais agendas? Olha só, eu acho que o Brasil, como foi comentado hoje na abertura, ele vive um momento histórico, né? Talvez, e eu concordo com aqueles que digam, né, e que dizem que essa é a maior transformação da indústria de óleo e gás que o país já sofreu. E é verdade, nós estamos saindo de uma posição monopolística da Petrobras, né, que ainda controla grande parte do mercado de óleo e gás, para uma situação de economia de mercado. Essa transição ela tem que ser feita de uma forma bem pensada, mas tem que ser rápida. A gente não pode deixar essa transformação para a próxima geração, é agora, é conosco, a responsabilidade é nossa, né? Só que existem esses marcos regulatórios, lei do gás e outras partes regulatórias, tem que ser muito bem pensados, porque senão essa transição vai causar problema. E vai causar problema para quem? Para nós consumidores, para nós cidadãos, que não vamos aproveitar dessa coisa tão boa que está acontecendo, que é a Petrobras deixar de ser um monopólio, passarmos a ser uma economia competitiva de mercado e sermos competitivos com o mundo. Né? Camargo, essas duas agendas que a gente está comentando, licenciamento e lei do gás, que são agendas importantes agora, se somam com outras agendas. O que você enxerga como principal agenda aí para o próximo governo no setor de petróleo? Olha, eu acrescentaria acho que duas que eu acho que são fundamentais. Uma, você falou de licenciamento no sentido de rodada de licitação. Muito importante para manter, como o Magela explicou, um ciclo funcionando. Eu seria gás, abertura do setor de gás, abertura do setor downstream, que é uma transformação muito novo, entrando em terrenos que a gente não conheceu. É um mercado extraordinário que pela frente. Além dessa, acho que eu vou trazer duas que eu acho que são muito importantes. Uma é o licenciamento ambiental. Tá? Isso, o que a indústria pede? Não quer que flexibilize o licenciamento ambiental. Queremos um licenciamento ambiental rígido. Rígido, pode subir a barra. Tragam o licenciamento ambiental melhor feito no mundo. No Mar do Norte ou do Golfo do México. É isso que se quer. Mas que seja previsível, que não tenha incerteza, que não tenha demora. Como foi dito hoje durante a abertura, fora da área de Bacia de Santos e Campos, desde 2013, não se deu uma licença para um poço exploratório. Então nem adianta você ter um licenciamento de blocos se depois você não consegue transformar aquilo em investimento, em poço. Né? Então essa é uma agenda muito importante que não precisa ser feita comprometendo o cuidado com o meio ambiente. Ao contrário, nós queremos acabar com a burocracia, com incerteza, com o tempo necessário. Não tem por que durar tantos anos. Você pode, tem um grande exemplo aqui no Porto do Açu, que o Magela conhece como ninguém, que está fazendo o maior projeto de infraestrutura de energia das Américas do Sul, pelo menos, que eu saiba. E tem lá uma afinidade, dezenas de licenças que são necessárias e que eles fazem muito bem, mas imagine se a gente conseguisse ter uma porta de entrada do governo e cuidasse dessas dezenas de licenças. Imagine se a gente tivesse esse tipo de... Então, licenciamento ambiental é algo que a gente poderia simplificar muito para ir para uma segunda camada regulatória. Essa é uma. Uma outra que é muito importante, que vai depender muito da postura do próximo governo, eu acho que tem a ver com o desinvestimento da Petrobras. Tá? Por quê? Porque tem um duplo positivo aí.
primeiro, a Petrobras desinvestindo e arrumando suas finanças, ela continua e cada vez mais o motor dessa indústria. A Petrobras é e continuará sendo o motor. Agora, para isso, ela precisa botar as finanças dela em ordem e, para isso, ela precisa, inclusive, do programa de desinvestimentos. E é um duplo positivo que, ao desinvestir, ela abre espaço para muitas outras empresas que têm perfis diferentes, estratégias diferentes, competências diferentes, em áreas que a Petrobras, e como qualquer outra empresa grande, não necessariamente tem. É em terra, é em água rasa. Então, essa abertura que o programa de desinvestimento da Petrobras traz, ela é boa para a Petrobras, ela é boa para a indústria, é boa para o Brasil. Então, são duas áreas que eu acho que têm um impacto enorme que vão depender de ações já para o áreas que em algumas medidas se misturam, né? Porque você está desinvestindo em projetos offshore, você precisa de licença, né? E precisa de licença. E a abertura do gás e do downstream, ela acontece muito porque a Petrobras disse que quer fazer isso. Porque, como foi dito também hoje de manhã, a Petrobras não quer mais abastecer o Brasil, como era a missão dela. Ela quer se tornar uma empresa normal, uma empresa que quer dar retorno. Então, com isso, ela abre um espaço. É bom para ela, ela vai funcionar melhor e abre espaço para empresas na área de downstream, na área de refino, na área do gás. Abertura do gás, a Petrobras abrindo sua logística, vendendo os seus ativos. Isso é uma transformação extraordinária. Ela é muito boa para o Brasil, ela é muito boa para a Petrobras. Agora precisamos tirar realmente essas preocupações ideológicas tolas, né, que existem para a gente poder realizar esse crescimento dentro dessa janela nossa que ela é urgente. A gente não tem tempo, entendeu? A gente não pode perder essa última janela que a indústria do petróleo tem hoje. Isso que eu ia perguntar. Vocês acham que essa pode ser a última janela do ciclo do petróleo? Porque eu vi aquele estudo recente da Shell, aquele cenário Sky, que talvez a Shell seja a mais agressiva, mas ela está estimando o pico da demanda de petróleo no final de 2020. 2020 é depois de amanhã, né? Então, o pico não é tão importante, porque exatamente onde vai ser o pico não é tão importante. Pode ser 20, 30. O fato que há a inversão e você passa a ter uma diminuição da demanda, tá? Isso que significa? O produto vai valer menos, porque a demanda cai, tá? Nunca vai acabar o petróleo, sim, claro. Não vai acabar nunca. Agora, o valor dele cai com o tempo, cai com a diminuição da demanda. Então, o que você quer? Você quer usar o teu petróleo agora, que ele vale mais, ou quer usar mais tarde, quando ele vale menos? Então, esse é o diálogo que a gente quer ter no próximo governo, para mostrar essa realidade. Qual a escolha que o Brasil quer fazer? A gente passou alguns anos com petróleo a $100 e poucos e a gente não fazendo leilão. Exato. Essa que é o que a gente precisa evitar. Né? Quando que a gente enxergando hoje as medidas que foram tomadas recentemente e olhando para frente os ciclos, e a gente estava conversando isso antes da gente começar a gravação, falando exatamente que os leilões que estão aí já deixam alguma atividade, mas que precisa continuar fazendo, senão a gente vai ter um gap mais à frente, como aconteceu com a indústria recentemente. Como que um próximo governo, qual que é a expectativa da indústria de sentar, o que vocês hoje estão, como que vocês se movem para tentar mostrar ao governo o que efetivamente é bom para a gente, para o país? Bom, eu acredito que, primeiramente, o diálogo, né? O governo que entrasse, ele abria a porta ao diálogo. É muito fácil entender que a indústria de óleo e gás, ela é uma indústria que primeiro ela move uma economia muito grande, então ela tem condição de colocar caixa para rodar dentro da economia de uma forma muito rápida e muito caixa. Segundo, que o Brasil, pelas condições que nós temos potenciais gigantescos ainda a serem explorados. Né? Temos um backlog de leilões que foram feitos, mas temos, como o Camargo bem comentou aqui, não é que está assegurado o investimento. Né? O investimento vai ser feito dadas as condições necessárias, né, daqui a algum tempo para que ele possa ser feito. Ganhar um leilão é só uma primeira etapa de um grande processo que normalmente dura várias décadas. Né? No Brasil, em particular, 27 anos depois que você fez, que declarou comercialidade. Até declarar comercialidade leva 7 a 10 anos. Então nós estamos falando que
os leilões passados eles vão habilitar um grande potencial de investimentos, né, daqui a alguns anos, por muitos anos. Só que nós precisamos dar continuidade a essa agenda que foi implantada no governo passado, né, de desburocratização, de melhor regulação do setor, né. Eu acho que a questão ambiental é fundamental, né, que o investidor, quando ele vai fazer esses grandes investimentos, ele quer ter uma mínima segurança que o futuro é promissor, né? Se nós começarmos, num novo governo, a dar sinais que esse futuro não pode ser tão promissor, dificulta muito o investimento, né? São investimentos milionários. Nós vimos hoje na abertura que são potenciais trilhões de reais, né, de arrecadação para o governo nos próximos tantos anos. Quer dizer, isso aí não pode ser jogado fora. Eu acho que tem uma abertura para um diálogo que seja transparente, que seja coerente, que seja de muita competitividade, né? Porque o investidor hoje, assim como ele tem concessões no Brasil, ele tem concessões em outros países, né? E ele, na hora de colocar o dinheiro, ele vai ver onde é melhor que o dinheiro dele dá o retorno, né? E normalmente ele vê a estabilidade futura, né? A questão se temos eleição, se não temos, é um processo democrático que acontece a cada 4 anos, né? Então eu acho que isso é importante, né? E a gente tem sido ultimamente um corpo de investimento, né? As empresas, quando têm olhado hoje, quando a gente vê aí a Exxon voltou, a Statoil investindo no pré-sal, e outras empresas chegando. A manutenção dessa atividade depende, então, dessa confiabilidade que o Magela está falando. Você concorda com isso? Concordo. E esse é um ponto que a gente tem que, nesse diálogo com o governo e com a sociedade, eu acho que a gente tem que deixar claro, é exatamente isso. O pessoal muitas vezes pergunta, bom, mas o petróleo está acabando, por que o Brasil vai investir numa indústria que já está no declínio? Primeiro, não é o Brasil que tem isso, são investidores privados. Esse é o Brasil não tem condição, pelas razões fiscais que existem, de investir numa fração do portfólio de investimentos que tem no Brasil. Agora, investidores privados, como você disse, tem uma fila. Por quê? Porque o Brasil tem projetos na área de óleo e gás, na área de renováveis, na área de downstream, tem projetos fantásticos, robustos ao preço do petróleo. Então, o investimento privado está pronto para vir se as condições mínimas de segurança jurídica, de atratividade ao investimento estiverem prevalecerem como prevaleceram nos últimos 2 anos. Então, esse é o primeiro ponto. O Brasil não precisa de botar dinheiro, tem quem queira fazer isso. Tá? Esse eu acho que é um ponto importante. Segundo, o Brasil já sai de uma matriz energética muito limpa em termos de renováveis. E essa produção de óleo e gás, por exemplo, não prejudica, inclusive, o aumento a melhoria dessa matriz, como foi prometido em Paris, né? Porque esse petróleo vai ser exportado para outros países que vão precisar desse petróleo nos próximos anos e que tem uma matriz diferente da nossa. Então, você pode conciliar essas duas coisas, que é uma ideia também que a gente tem que passar para a sociedade, que o Brasil contribui com o mundo se ele exportar energia, contribui com a redução da pobreza e contribui, inclusive, com as metas de Paris. E que os investimentos virão e vão trazer emprego, vão trazer coisas boas, se a gente só depende da gente criar o mínimo necessário para esses investimentos acontecerem, como ficou demonstrado nos últimos 2 anos. Todas as grandes empresas se enfileiraram. E a hora que abrir a parte de terra, outras empresas de outro perfil vão aparecer. A hora que abrir a parte da água rasa, que a Petrobras está querendo vender, são outras. E o Brasil se torna muito mais diversificado, muito mais competitivo, muito mais atraente e competitivo. Então, acho que Você acha, Camargo, que é viável a gente ter no futuro no Brasil uma indústria independente, como tem no Golfo do México, por exemplo? É perfeitamente diverso. O que intriga de não ter tido até hoje. Né? O Brasil, do tamanho que é, com a variedade de projetos que tem, a gente não ter conseguido desenvolver até hoje, que é uma coisa que nós brasileiros tínhamos que nos... Por que isso aconteceu? Ainda não aconteceu. Porque as condições, todas aqui, não aconteceu porque nós colocamos barreiras ao acontecer. Tá? Então, hoje, essas barreiras que vão ter que ser removidas para a gente
atingir isso que podemos Esse tipo de indústria para vocês que estão ali fazendo um investimento num porto gigantesco uma indústria que daria uma tranquilidade. Não somente daria tranquilidade, mas grande parte do investimento que nós fizemos na infraestrutura portuária é para essa indústria, né? Ou seja, nós acreditamos e acreditamos, fizemos um investimento em infraestrutura e continuamos acreditando que a indústria pode ser competitiva. E o Porto do Açu é uma das alavancas de competitividade para a indústria de óleo e gás do Brasil, né? Eu acho que esse sempre é o tema, é competitividade. Nós temos que ser competitivos a nível internacional, né? E o Porto do Açu ele dá essa condição, ele dá essa alavanca, uma das alavancas. Hoje a gente está perto, está longe, a gente é competitivo hoje? Como que a gente pode dizer? Eu acho que depende da indústria. Algumas indústrias do Brasil, né, se posicionaram para ser competitivas internacionalmente. Nós exportamos alguns produtos. Outros produtos não. Por exemplo, né, vamos dizer, construção de navio-sonda para a indústria nacional. Os países asiáticos fazem de uma forma muito mais competitiva que o Brasil. Então, eu acho que cada país tem a sua competitividade, né? Nós temos que encontrar o nosso nicho de competitividade, né? Dentro de uma inovação, uma indústria que tem que ser inovadora, e aquilo que a gente não consegue ser competitivo, vamos comprar de onde é competitivo e nos tornarmos como um todo competitivos, né? Eu acho que essa é a forma. A gente não precisa estar em todas as áreas. Nenhum país é competitivo em tudo. Nem os Estados Unidos, nem a Noruega, ninguém. Cada um tem as suas vantagens. O Brasil tem muitas. O que ele não pode é perder, desperdiçar recursos, colocando em áreas que nunca serão competitivas. Esse foi o grande erro da política do local que se fez no passado, que foi um obstáculo ao investimento e que no final se transformou em desperdício. Né? Hoje tem estaleiros aí que são monumentos, são desperdício, são cemitérios de dinheiro público, né? Pessoas que investiram, e estou falando do pequeno investidor, o cara que montou um hotelzinho ali perto daquele estado, e que de repente aquilo não virou nada, porque ele não tinha futuro, porque ele nunca seria competitivo. Então, como a Angela falou, a gente tem que escolher as nossas áreas de foco, e o Brasil tem muitas áreas que ele é muito competitivo, e é isso que nós temos que focar, e não querer abraçar o mundo e fazer coisas megalomaníacas. Que, pelo menos aprender com os erros. Se a gente aprender, se a gente só vamos fazer erros novos. Já seria um grande avanço. Gente, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo tempo. Prazer. Pessoal, acompanhe a gente pelo nosso canal no YouTube ou por bbr.com.br/estúdio. Até a próxima.